Meus irmãos, boa noite, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco, nos trazendo paz e luz no coração. Vocês estão bem? Se vocês dissessem que não estavam bem depois de uma emoção dessa, eu vou dizer que tem alguma coisa errada no ar, não é verdade? Nossa, mãe, maninha. É forte, viu, manhã? Bom, gente, a C falou aqui sobre o objetivo da nossa visita, né? Eu diria que o tema da caravana esse ano os caminhos espíritas para a educação, que vai inclusive nortear o encontro estadual do espiritismo, vai acontecer no mês de novembro. E a ideia é discutir a educação do ponto de vista do espírito, da perspectiva do espírito. Eu trouxe até um slide, mas eu vou pedir para deixar só nesse slide primeiro, eu não vou nem passar. E qual que é o tema, o que o espiritismo tem a somar em relação ao tema da educação? Quando a gente pensa em educação, a palavra educação, ela tem na sua etimologia o termo educere, que é edução. Então a gente pensa muitas vezes que quando a gente vai educar uma pessoa, a gente coloca essa pessoa na sala de aula e passa conteúdo, e a pessoa estuda livros e livros e livros, e aí você pergunta, você está estudando aonde? No colégio tal, estou passando por um processo da educação. Aí quando se fala de sistema educacional, estamos falando disso, sala de aula, de alunos recebendo conteúdo. Só que a educação, no sentido, o princípio da palavra, não é isso. A educação é quando a pessoa bota para fora. Eduzir é eduzir, diferente de induzir. Induzir é para dentro, eduzir é para fora. Então só existe educação quando aquilo que é induzido se transforma na usina do pensamento humano e vai se converter em comportamento, em ação, em atitude, em formação do ser. Enquanto aquilo é somente colocar coisas para dentro e que não resultam em necessária transformação do ser, essa educação ela não existe enquanto ação. Ela é uma parte. E isso precisa ser discutido, porque qual é o mundo que nós estamos vivendo? Eu tenho um amigo, e é real o que eu estou dizendo para vocês, que ele começa a vender carros voadores agora, a partir do mês de fevereiro de 2025. Quem assistiu, quem tem um pouco mais de idade, que se lembra dos Jetsons, que andava naquele vórtice voador? Então, os Jetsons, Antônio Carlos fez assim com a cabeça, porque na cidade que ele morava não tinha televisão. Não pegava. Então, o Jetson voava, aqueles carrinhos voadores. Então, a partir de 2025, esses carros vão estar sendo vendidos no Brasil. Já existem 2 fábricas sendo construídas. E qual é a característica desse carro? Se ele fosse um carro como o nosso, que você tem uma marcha, embreagem, faz carteira, tira a carteira de motorista, faz baliza, essas coisas, tudo bem. Mas ele não tem motorista. Ele não tem piloto, ele é autônomo. Então, imagina só a fé do passageiro. Você vai chamar um carro desse no aplicativo, o carro vem, para na porta da sua casa, você entra e diz, boa, e não tem ninguém. Aí você senta na cadeira, vai ter uma voz digital, pois não, por favor, sente, aperte o cinto, você acredita que aquilo é verdade, vai fechar a porta, não tem um freio, nada, só tem aquele negócio que segura aqui em cima, porque com a exigência dos brasileiros, botar aquilo. Então, você vai ter só aquilo e mais nada. E aquilo vai te deixar no lugar que você precisa. E você desce e vai, com toda a segurança, fazer o que você quiser. Quando você voltar, você chama de novo, outra vez e tal. Então, o que está por trás disso? Está por trás uma nova ciência que surgiu, que é a ciência da inteligência artificial, que é das computações sofisticadas. É uma ciência de altíssima tecnologia. E eu pergunto a vocês, nós temos um país que é um país que potencialmente tem um bom futuro se nós tomarmos conta dele, ou podemos destruí-lo se a gente assim quiser. Mas esse país, ele tem uma aposta numa juventude que hoje está na escola,
E nós vamos perguntar o seguinte: será que as escolas que nós temos hoje conseguem fazer com que os nossos meninos consigam trabalhar e produzir uma sociedade onde não existe motorista de Uber, não existe motorista de táxi, não existe piloto de avião, não existe maquinista de trem, não existe comandante de navio, não existe piloto de avião, não existe advogado, não existe engenheiro, pode ser até que não exista médico. Eu estou falando de profissões reais que existem hoje e que podem no futuro não existirem mais. Então, será que nós, no nosso modelo educacional de hoje, estamos educando os nossos filhos para o amanhã, ou nós estamos condenando os nossos filhos à inutilidade do futuro? É só uma reflexão. Porque o modelo materialista, ele deve prever as transformações tecnológicas e sociais que a sociedade passa. Ela não necessariamente está comprometida em transformar as pessoas em pessoas do bem. Nós tivemos recentemente um assalto, dos maiores perpetrados na humanidade, que foi cenário aqui no Brasil, e os assaltantes eram pessoas com nível superior, pós-graduação, e alguns com formação em Harvard. Então não é essa educação que nós estamos falando. O Espiritismo não está falando da educação formal. O Espiritismo está falando de uma educação dos seres para os transformarem em pessoas do bem, o que é bem diferente. Para que nós possamos desenvolver os seres humanos, para que eles possam viver numa outra perspectiva, a educação pautada no espírito deve considerar o ser integral. E aí, se nós falarmos isso dentro da linguagem tradicional da educação, o ser integral ele está considerado na educação. Por quê? Porque ele considera o ser nos seus aspectos humanos, sociais, plurais no sentido da sua existência física, mas ele não considera o indivíduo na sua dimensão espiritual. E aquilo que foi dito aqui maravilhosamente bem: o espírito não é matéria de religião. O espírito é matéria da natureza. Então, quando nós tiramos o espírito da natureza e colocamos no lugar que não é o lugar onde ele deve estar, nós abrimos espaço para algumas aberrações, como, por exemplo, fazermos uma educação do indivíduo sem a perspectiva do ser espiritual, como se isso fosse possível, e a outra, permitir que, em não considerando o espírito como algo da natureza, alguém possa, com uma caneta, decretar a morte de crianças inocentes no ventre da mãe. Por que que isso acontece? Porque não existe a perspectiva do espírito. Porque se considerasse que ali existe o espírito reencarnante, não haveria a possibilidade de você estabelecer essa norma. Ninguém poderia ter esse direito de tirar a vida de uma pessoa do ventre da mãe. Por nenhum motivo. Então isso é uma coisa que é de uma sociedade materialista, e na questão 799 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é a contribuição que o Espiritismo vai dar para o futuro da humanidade. Vai destruir isso, vai desconstruir essa ideia de que a matéria é o centro da existência, que essa realidade tangível e objetiva é a única coisa que nós temos. Então o Espiritismo traz a perspectiva de que nós somos espíritos, independentemente de onde nós estejamos, em que circunstância existencial nós estejamos. Então, a educação do indivíduo na perspectiva do espírito leva a ele se perceber como um ser palingenésico, reencarnacionista, um ser que reencarna, um ser que evolui, e um ser que, conforme a questão 115, foi criado simples e ignorante porque não sabe, e que tem a sua missão, a sua finalidade, né, máxima, a perfeição, conforme a questão 132 do Livro dos Espíritos. Os espíritos reencarnam para poder chegar à perfeição. Está lá, isso posto na questão 132. Então, qual que seria então essa construção? Primeiro a gente volta no tempo um pouquinho, para lembrar o quanto a educação do espírito é importante dentro da formação de uma nova comunidade de seres humanos. Quando Allan Kardec nasce no ano de 1804, como Rivail, Hipólito, Leon Denis Rivail, ele vai estudar, depois, né, com 10 anos de idade, ele entra numa faculdade, eu chamo assim de Faculdade das Crianças, que era uma escola
que ficava na Suíça, que era coordenada por Pestalozzi, Henri Pestalozzi. Pestalozzi era discípulo de Jean-Jacques Rousseau. E Jean-Jacques Rousseau tinha uma tese educacional, pedagógica, de que o espírito nascia perfeito e que a sociedade corrompia o espírito. Portanto, você deveria isolar a criança da sociedade até um determinado tempo, para que ela pudesse receber os insumos morais, a partir dos quais ela pudesse enfrentar, quando fosse para os embates sociais, ela pudesse enfrentar esses dissabores sem fragilizar-se nos seus princípios básicos. Era isolar a criança dos seus fundamentos, para que ele não sofresse essas adulterações que a gente sabe que a cultura é capaz de fazer, principalmente quando pega uma criança jovem, uma criança muito nova, e que está ainda num processo de formação, de construção de mundo, e lhe dá insumos que são insumos de destruição da sua capacidade de autopercepção. Então, Pestalozzi, ele tinha de Rousseau essa mesma teoria, e quem estudou na escola de Verdun dizia, ele nos repreendia abraçando. A escola de Verdun não tinha portas, as portas praticamente não se fechavam, não existia segurança, os alunos gozavam de uma certa liberdade, eles eram polímatas. Tanto é que quando Rivail chega em Paris no ano de 1824, mais ou menos isso que ele chegou lá, ele começa então a montar, com 20 anos de idade, um liceu ao exemplo de Pestalozzi. Era um liceu polimático, de várias ciências. Ele era professor de crianças. E ele vai se dedicar a ser professor durante quase toda a sua vida, até os 50 anos de idade. O seu grande ofício vai ser um mestre, um professor. Quando ele se casa, no ano de 1832, com Amélie, o genro dele, ela também era uma mulher muito culta, uma escritora, e ela também tinha uma paixão por Rousseau e pela educação. Então, eles eram uma família de educadores. Agora, educadores de criança para educadores de espíritos. Olha que migração interessante. Porque nós somos infantes da espiritualidade. Nós somos crianças do espírito, embora sejamos adultos na carne. Então, toda a técnica, toda a metodologia, a pedagogia do espírito tem, desde o começo, o beabá, o que a gente é, o que é o espírito, o que é Deus, como é. A gente vai aprendendo isso de maneira tal que a partir de um determinado instante, aquilo vai se transformando na nossa cabeça e nós vamos então passando a ter uma outra compreensão de mundo a partir dessa perspectiva. Existe uma questão no Livro dos Espíritos que é, dado que a educação deve primar pela formação e pelo fortalecimento do espírito, é justo que nós fortaleçamos a educação técnica, a educação da ciência? E os espíritos respondem que sim. Olha que coisa interessante, porque quanto mais a gente se especializa na ciência, mais compreendemos as questões do espírito. Porque o indivíduo vai fazer perguntas interessantes, em níveis mais sofisticados, e vai chegar uma hora que a única resposta possível para as suas indagações será a espiritualidade. Então, eu costumo dizer que um dia a ciência vai chegar à conclusão de que tudo aquilo que ela foge nos seus argumentos vai ter explicação plausível e absolutamente fácil de se fazer quando se incorporar a perspectiva espiritual como sendo algo da natureza. As flores, por exemplo. Quando a ciência estuda uma flor, estuda a flor nos seus aspectos, os seus aspectos constitutivos. Ele é um elemento que está na natureza, que tem a sua dinâmica funcional, etc. Ele estuda isso. Então a gente sabe as partes de uma flor porque alguém fez esse estudo, estudou e passa isso de geração em geração. Agora, quando você pega uma flor e leva no dia 1º de janeiro na praia e entrega a uma entidade espiritual, isso é o uso que você faz da flor, mas isso não é a flor. A flor é um objeto da natureza, não é coisa do espírito. O espírito é uma coisa da natureza. O que você faz com a compreensão do espírito, o que você faz com o espírito, é outra coisa, tem a ver com o livre-arbítrio, tem a ver com o seu grau evolutivo, tem a ver com o nível de ciência que você tem sobre isso. Mas, enfim, em verdade, quando você percebe o espírito como algo da natureza, incorpora isso, isso precisa ser inserido dentro de um processo educacional. Nós estamos vivendo uma sociedade onde 800 mil pessoas, 800 mil,
por ano, isso no barato, porque essa estatística já tem um certo tempo, elas tiram suas vidas todos os anos, 800 mil pessoas. Se considerarmos as pessoas que tentam, esse número vai chegar em 5 milhões de pessoas, segundo dados das organizações internacionais. Por que uma pessoa desiste de viver? Por que uma pessoa simplesmente chega uma hora e diz assim, não quero mais viver? O vazio existencial. Esse ponto é algo extremamente importante que está abalando a nossa sociedade e não é de hoje. Eric Fromm escreve um livro na década de 50, que é O Homem em Busca de Si Mesmo, onde ele diz que o grande problema da primeira metade do século XX era o vazio existencial. E a gente achando que isso era da sociedade pós-moderna. Isso era lá de trás, em 1920, 1930, esse problema já existia. Com outra cara, com outra conotação e não na proporção industrial que nós temos hoje. Porque na sociedade pós-moderna, que é uma sociedade hedonista, agravou-se isso do ponto de vista existencial, porque o indivíduo perdeu o contato com si mesmo e passou a ter contato com a sua existência, apenas a sua manifestação exterior. Então, no mundo das redes sociais, é importante que nós tenhamos reputações, é importante que nós tenhamos sempre uma plástica legal, que a gente tenha uma imagem bacana, que as pessoas nos vejam como sendo pessoas assim, sorridentes, felizes, para cima. É isso que causa engajamento. Uma sociedade de reputação é uma sociedade que você faz de tudo para agradar as pessoas conforme as convenções dessa sociedade que você está inserido. Então, imagina só o seguinte, o espírito que veio viver aqui na Terra uma experiência evolutiva. E ele está passando agora por uma experiência de um desgaste imenso, porque ele precisa corresponder a um padrão estético social. Ele não consegue. Imagine que o sujeito é como eu sou baixinho, cabeçudo, cabeludo, barrigudo. Olha, gente, eu tenho tantas coisas. E aí você pega o padrão estético de hoje, o sujeito é alto, grandão, forte, musculoso, fica todo peludo, não tem pelo, carrega, o povo nasce sem pelo, gente. A indústria de gilete está indo pro buraco. Então o povo já está nascendo assim. Então diga assim, já pensou se eu tivesse que minha felicidade dependesse do meu padrão estético estar colado com o padrão estético social que está aí hoje para engajamento, eu estaria perdido. E tem pessoas que fazem isso. Ontem minha esposa comentava comigo que uma criança nos Estados Unidos, mais uma, né, tira a própria vida por causa de questão de bullying. A questão desse achaque moral que acontece hoje. E as pessoas, nós estamos fragilizados, porque cada vez mais, quanto menos nos sentimos inseridos, engajados e aceitos, menos nos sentimos presos a essa questão da vida. A vida passa a não ter tanto sentido. Isso tudo por quê? Porque o que vale é o que eu mostro, o que vale é o que eu aparento, o que vale é o que eu manifesto e não o que eu verdadeiramente sou. Então, olha como faz falta você inserir uma dinâmica, porque imagina o seguinte, se você dissesse para uma criança, você é espírito imortal. Gente, na questão 79 do Livro dos Espíritos, quando se fala a respeito de espírito com E maiúsculo, a resposta que os espíritos dão é, os espíritos com E maiúsculo, que somos todos nós, são o princípio inteligente do universo individualizado. Amigos, isso significa dizer que nos espíritos que somos nós existe o princípio da inteligência do universo. E olha que a questão número 1 diz que Deus é a inteligência suprema do universo. Estamos trazendo dentro de nós as potências da inteligência do universo. O que é o princípio inteligente? É aquele princípio através do qual a inteligência se manifesta no universo. Nós carregamos isso dentro de nós como possibilidade, como potência. O que a encarnação faz? Nos estimula a desenvolver esses potenciais para que cada vez mais sejamos mais espíritos e menos carne. Na questão 100 seguinte do Livro dos Espíritos, tem lá a escala espírita. Na escala espírita a gente vai ver Allan Kardec falar 3 ordens e 10 classes. As 3 ordens, vamos lá, a terceira ordem, o espírito é totalmente submetido à matéria. É um estado maior da nossa humanidade hoje. A matéria pede, o espírito faz. O espírito é escravo da matéria.
O espírito é um subserviente da matéria. Na segunda ordem, os espíritos já conseguem se sobressair à matéria. E na primeira ordem, o espírito não depende absolutamente nada da matéria. Por isso que os espíritos de primeira ordem, quando atingem esse grau, eles não encarnam mais. Não existe mais necessidade da encarnação dos espíritos puros. Então, olha só como é o nosso processo. Nós estamos aqui para aprender a nos desvincular da matéria, o desapego inteligente, que não é o desapego do Stroessner que joga tudo para fora, mas é aquele que utiliza as coisas do mundo em prol do desenvolvimento espiritual da humanidade, que cria ambientes fraternos e amorosos, que cria uma sociedade justa para que nós possamos viver aqui em paz. Esse sim é aquele que consegue ser um usufrutuário dos bens que a natureza lhe concede, para fazer aqui na Terra o que ele veio fazer como espírito mais desenvolvido. Então, enquanto nós estamos nos primarismos do desenvolvimento espiritual, nós cometemos os erros que cometemos e nos colocamos nas situações embaraçosas que levam o sujeito a ter menos gosto pela vida. Porque se nós soubéssemos que nós somos espíritos, princípio inteligente do universo individualizado, como seria o nosso amanhecer? Você ia para a janela e ia dizer, bom dia, sol maravilhoso, amigo, companheiro. Nesse instante eu vejo a luz que vem de ti, me sinto presente nela, como me sinto no ar, no vento, no céu. Me sinto também no mar, me sinto nos peixes, na areia, nas ondas e nas espumas que se dobram sobre elas. Eu me sinto na lua, eu me sinto no seu pratear das palhas do coqueiro. Eu me sinto no vento, eu sou com você, um só, me carregue nesse instante do meu sonho e me fortaleça na perfeitude do universo para que cada célula do meu corpo saiba o que ela realmente faz aqui na Terra, o que ela é, qual é o seu papel aqui nessa existência. Esse é um sujeito que consegue se perceber como espírito em um com todas as coisas. Agora, recentemente, eu estava há alguns minutos aqui fazendo uma palestra ali no outro centro, no Xanxan, e o tema era justamente sobre os afetos. Então a gente pensa, por exemplo, o que seria um sujeito educado no espírito no desenvolvimento da sua amorosidade? Porque nós aprendemos que a nossa amorosidade ela se desenvolve a partir das coisas que o outro provoca em mim, das expectativas que eu levo sobre o outro. Eu desenvolvo a minha amorosidade. Então, se o outro me futuca, se o outro me estimula, eu me sinto atraído por essa pessoa por conta dessa movimentação de interesses periféricos, interesses de uma periferia emocional, como Lázaro vai dizer lá na Lei do Amor, que no começo são instintos, depois as sensações. Então, nesse amor de instintos e sensações, a gente fica se metendo nessas armadilhas de lobos, caindo nessas armadilhas de lobos e sofrendo por elas, porque nós não aprendemos simplesmente que o amor também evolui. O amor sai desse amor egóico, esse amor que aprisiona, esse amor que dói, esse amor que machuca, e ele vai na direção de um amor que entrega, que é o amor da distribuição, que é o amor da doação plena. Olha quantas coisas nós perdemos simplesmente por não vivermos sob a perspectiva do Espírito. Nós não temos essa ideia de que o amor evolui e ficamos presos nos amores do ego, renovando as atitudes, renovando os amores, como se, renovando as pessoas, eu mantivesse acesa em meu coração a possibilidade de amar. A minha capacidade de amar está justamente em sentido de compreender que o amor em mim não é algo que eu sinto, mas é algo que eu possuo. É algo que eu possuo dentro da minha alma e que esse amor simplesmente um dia virá, que esse amor vai se revelar em natureza, em todos os momentos da minha existência, sem que o outro precise fazer nada, absolutamente nada, para ser merecedor deste amor. O amor da incondicionalidade, ele vem, é como se fosse o sol. Falei do amor do sol. O amor do sol, ele é um amor que ilumina justos, injustos, pessoas, até quem não gosta de sol. Ele ilumina até quem bota protetor solar. A pessoa bota um protetor fator 200 e ele está ali insistindo, receba a minha luz. Se você pode não bronzear sua pele, mas por mim você não fica no escuro. Então isso é um amor incondicional. Sabe por que o sol faz isso? Porque a natureza dele é iluminar. A mesma coisa, a nossa natureza é ser amor. Então, se nós nos percebemos assim, nós podemos simplesmente desenvolver na nossa vida essa amorosidade gratuita. Olha que coisa maravilhosa seria se esse mundo fosse de pessoas educadas no espírito. Nós não precisaríamos sair na rua e ter medo de um amigo, de um irmão vir de lá
e nos assassinar, tirar a nossa vida, ou roubar alguma coisa que está ali agora, que estamos precisando. Nós não precisaríamos ter medo dos truques das agendas ocultas que são tão elaboradas dentro dos ambientes corporativos, da vida social de um modo geral, um querendo tramar para o outro, pessoas que estão ali no espreitar da noite, pensando de que maneira podem colocar uma armadilha no seu caminho. Nós não precisaríamos fazer nada disso. Nós teríamos simplesmente a condição de estar vivendo num mundo de plenitude de paz. A gente se sentir assim. Já pensou você chegar na rua, olhar uma pessoa, é tão lindo ver o brilho nos olhos de um ser humano. Gente, os olhos do ser humano são as joias mais importantes e preciosas que nós temos nesse planeta, porque elas não são simplesmente brilho de luz, elas são brilhos de alma que comunicam, que passam amorosidade e energia. Os olhos de um ser humano podem curar uma pessoa, podem simplesmente passar uma pessoa uma perspectiva de imagem energética tal, que a pessoa se sinta completamente preenchida de vida, simplesmente porque tiveram a capacidade e a oportunidade de olhar alguém que ama nos olhos e receber esse amor com toda a energia, com toda a intensidade. Já pensou se nós pudéssemos olhar ordinariamente em todos os lugares e sentíssemos que esse nosso corpo, esse nosso órgão, que é o maior órgão do corpo humano, que é a pele, nós precisamos desse contato, desse toque, e nós tivéssemos abraços efusivos, carinhosos, tivéssemos realmente sorrisos contagiantes sendo distribuídos em todos os lugares, e nós tivéssemos uma intenção que era transformar todos os dias a Terra em um mundo melhor, que não houvesse nenhuma pessoa com interesse de se locupletar das coisas do mundo e os outros fiquem numa situação menor, porque o egoísmo, conforme também foi dito, é a chaga de toda a humanidade. Esse egoísmo é como uma engrenagem que para no meio da máquina. É uma engrenagem que decide não girar, e o resto da máquina que se exploda, ela descansa, ela fica no seu conforto, enquanto o resto todo está sendo prejudicado. E a gente aprende com a lâmpada que aquilo que eu recebo de Deus eu preciso devolver. A energia que eu recebo da natureza eu preciso dar de volta, para que eu ilumine enquanto lâmpada da vida, a luz do mundo. Eu sou iluminado quando eu recebo e distribuo. Isso tudo a gente perde por não considerar o Espírito. Então imagina só como seria bacana se nós pudéssemos colocar o Espírito dentro da sala de aula. Agora imagine mais ainda. O professor chegasse num dia na sala de aula e dissesse: hoje nós vamos falar da física, dos movimentos, e quem vai dar aula hoje é Isaac Newton. Vocês estão rindo por quê? Vocês não acreditam em espíritos? Isso é comunicabilidade entre vivos e mortos. Se ele não estiver encarnado, ou até mesmo se ele estiver e pudesse desdobrar, ele pode chegar lá e dar uma aula. Por que não? Estamos falando de uma transdimensionalidade. A gente não considera essa hipótese, mas é possível. Imagina você chegar num centro cirúrgico e uma equipe de médicos espirituais está trabalhando concomitantemente com médicos encarnados para fazer uma intervenção médica. Eu estava em João Pessoa e o Dr. Paulo César Frutuoso estava lá, estávamos juntos lá no evento. E ele contou uma história que aconteceu no Lar Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro, com um médico, o Frederico, que era o médico espiritual que aparecia lá. Um dia tinha um médico, e esse médico foi para uma intervenção. Ele foi para fazer ele estava com um problema na válvula do coração. E era uma coisa inoperável, não dava para operar. Ele tinha alguma comorbidade que não dava para operar. E aí eles fizeram uma intervenção de tal forma que o médico materializado, esse médico não era um médico espiritual no médium, ele vinha materializado através de um processo de ectoplasmia que tinha lá, muito esse fenômeno acontecia lá de centro. E ele virou para o Paulo César e falou assim: Paulo César, o que você está vendo no peito do paciente? Aí ele olhou e disse: eu estou vendo muito sangue e uma substância esbranquiçada no meio do sangue. E aí ele disse assim: pegue. Aí ele foi lá e pegou. Aí ele olhou e percebeu que era tecido cardíaco. O Dr. Paulo César é cirurgião oncológico, né? Cirurgião, né? Que trabalha com isso, cirurgias delicadas. E ele disse: olha, isso aqui é tecido cardíaco, posso mandar analisar? Pode. Aí ele perguntou: o que é isso? Ele disse: é a válvula mitral do paciente. Aí ele pergunta: e o que aconteceu com a válvula mitral do paciente? Fizemos outro. Você veja uma situação que
isso está registrado no livro dele, né? Ele conta isso realmente, vários fatos, ele conta nos livros que ele escreveu, que esse fato ele presenciou, um espírito fazendo uma troca de uma válvula no coração de um paciente sem anestesia, sem nada. Então vocês imaginem que no futuro, quando nós estivermos um pouco mais próximos da espiritualidade, pudéssemos ter um convívio mais sistemático, normal, pragmático, um convívio dos seres espirituais conosco na sociedade cotidiana. Vocês imaginem na ciência, se nós tivéssemos a possibilidade de ter, dentro dos laboratórios, equipes do plano espiritual com equipes daqui da Terra, desenvolvendo medicamentos, olha o salto evolutivo que nós teríamos do ponto de vista das ciências. Então isso tudo nós estamos alijados disso, porque um dia um grupo disse, se espírito é coisa de religião, não vamos estudar o espírito. Então se você hoje vê, por exemplo, na Universidade de Juiz de Fora, o pessoal fazendo pesquisa de espiritualidade, convide um daqueles médicos, que são espíritas todos, convide-o para um evento espírita, eles não virão. Na Suíça já é estudada a anatomia, a fisiologia do perispírito. Isso, na Rússia também, na Universidade de Virgínia também, esse assunto, a reencarnação é matéria de pesquisa, mas não é o usual. Nas ciências agora, aqui nós vamos começar a perceber que isso tende a acontecer no futuro, que isso é uma evolução, que nós já temos as práticas integrativas complementares. Eu me lembro uma vez, gente, que eu fui fazer um passe com uma menina, uma amiga pediu que eu ia na UTI do Hospital Português, que o pai dela estava numa situação muito complicada, pediu para eu dar um passe nele. E eu fui para fazer esse passe. Quando cheguei lá, eu estou lá fazendo o passe do senhor, chegou uma enfermeira, ela chegou, tomou um susto. Então quer dizer, o que é que esse pajé chegou aqui, tá, né, que está botando as mãos em cima do paciente, né? Eu estava fazendo uma coisa assim fora do comum. E hoje você vai chegar, isso não somente é normal, como também é estimulado. Quer dizer, você pode não somente ser convidado para, como existem atividades regulares para isso. Porque a ciência já comprovou que os pacientes que recebem esse nível de energia, eles têm uma condição de recuperação melhor do que quem não recebe. Então já estamos avançando nesse processo em termos de entendimento, mas isso ainda é uma coisa que nós já poderíamos ter. O Espiritismo está aí, né? Há 167 anos atrás nós temos o lançamento do Livro dos Espíritos, e 167 anos depois, agora é que a gente está começando a dizer, não, peraí, deixa eu dar uma olhada para ver se isso é verdade mesmo. Se nós tivermos alguma dúvida a respeito dos processos espirituais, depois de mais de 1 milhão de cartas escritas por Chico Xavier, depois de todos os textos psicografados, depois de todos os trabalhos feitos nas casas espíritas sérias, depois de todas essas demonstrações inequívocas da presença espiritual dentro da nossa vida, a gente ainda tem dúvida? Gente, não há mais matéria de dúvida. Agora é uma questão de dogma. Agora é uma questão de dogma. Existe um cientista que ele é biólogo, na verdade, e ele trouxe uma contribuição muito importante para a ciência dos campos, que é Rupert Sheldrake. Ele é considerado até hoje como um pseudocientista, porque ele trouxe a ideia dos campos mórficos, os campos formadores, que são absolutamente comprovados hoje do ponto de vista da sua existência. E ele hoje é considerado pseudociência, ainda é considerado pseudociência. Então ele escreve um livro chamado Ciência Sem Dogmas, explicando quão dogmática é a ciência para aceitar um postulado novo. Então nós precisamos, gente, pensar na ideia da educação do espírito. Mas porque se nós não temos a capacidade de, hoje, entrar no processo da educação formal das crianças, como pais, nós temos essa obrigação. Nós temos a obrigação de apresentar Deus para os nossos filhos. Não o Deus de Isaac e Jacó, esse não. Esse deixa para ele, depois escolher. Você apresenta o Deus imanente, o Deus de todas as coisas, o Deus que, em hipótese alguma, seria impossível que ele não existisse, o Deus que empodera o Espírito, que engrandece o Espírito, dá esse recurso para o seu filho, para que amanhã ele não se sinta sozinho, não se sinta abandonado, não se sinta fraco, porque não tem um tênis da moda, ele possa dizer para si mesmo que ele é um ser de luz, que ele se percebe assim e que ele tem uma missão na Terra e que a missão dele é muito importante, porque dia virá que ele será co-criador do universo. Não escondam essa verdade para os seus filhos. Ensine-os a partir da doutrina do Cristo, a questão de ordem moral, o Evangelho no lar,
os ensinos a partir dos exemplos. Eu faço parte de uma geração que lá atrás os meus pais, eles tinham aquela frase que eu sei que vocês nunca ouviram, era coisa dos meus pais: me respeite que eu sou seu pai. Vocês nunca ouviram isso? Só que hoje não é mais assim. Hoje é me respeite que eu sou digno de ser respeitado. É um exercício para os pais melhorarem-se moralmente para que a sua melhoria reflita nos seus filhos. Porque não existe essa ideia de faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então nós somos convidados também para evoluir junto com os nossos filhos. Então nós precisamos pensar que nós somos os exemplos dessas crianças e que nós temos que pautar a nossa vida desses exemplos. Isso tudo é educação. Isso tudo é a perspectiva que o Espiritismo nos dá, que nós não devemos abandonar jamais o espírito dos nossos filhos, pensando que nós vamos dar a ele algum tipo de liberdade para que no futuro ele escolha qual religião, porque senão nós estamos endossando o mesmo erro que a sociedade materialista comete ao deixar o espírito apenas nos templos e deixar o homem à sua própria sorte. Então nós precisamos pensar muito sobre isso. Por isso, esse ano, a Federação Espírita do Estado da Bahia trouxe o tema da educação para que nós possamos imaginar de que maneira a pedagogia do Espírito pode ser inserida na vida cotidiana, nas atividades naturais, em todas as perspectivas. Se a gente não consegue salvar as nossas crianças e as futuras gerações de uma ciência nova, robusta, como é a ciência dos Espíritos, pelo menos possamos dar a esses irmãos uma orientação mais segura sobre o porquê eles estão aqui, o sentido da família, por que eles chegaram, por que eles estão nesse lugar, por que eles vieram com esse pai, com essa mãe, com esses irmãos, por que eles se inseriram nesse contexto. É isso que nós podemos fazer. A gente não pode negar aos nossos filhos isso de jeito nenhum. Então, Comênios, Rousseau, Pestalozzi, Kardec, depois os outros continuadores, como os que formaram as suas escolas espíritas, que fizeram Eurípides Bassanufo, que criou um educandário espírita na cidade de Sacramento, e lutava com um padre que andava com a arma na cintura. Gente, o padre andava com a arma na cintura, e ele montou uma escola a despeito de toda essa pressão que a igreja exercia. Então, fazer isso de uma maneira tal que nós possamos realmente contribuir positivamente para que uma humanidade melhor venha a surgir nos próximos anos. E uma coisa importante, não são somente os centros espíritas e os trabalhadores da casa espírita, todos nós temos essa missão. É uma missão de todos nós fazermos esse movimento na direção do interior da pessoa, do ser. Até mesmo a gente vai melhorar muito com isso. A gente vai aprender a compreender melhor os níveis evolutivos, as diferenças, porquê das diferenças, compreender uma sociedade cheia de pluralidades, por que as pessoas são plurais, porque elas têm o direito de serem plurais. Independente de qualquer imposição social, a gente compreende isso como a natureza do próprio espírito que se aprimora. Então, se nós tivermos essa capacidade, nós estaremos apostando, sim, num futuro melhor. Eu espero mesmo que a gente consiga fazer isso, porque eu teria, assim, um prazer imenso de viver num mundo onde não houvesse o medo do outro e houvesse o prazer de viver na terra. Que você pudesse tomar o banho de cachoeira, comer um quindim, uma Coca-Cola gelada, uma acarajé de sexta-feira, você pudesse aproveitar os prazeres que a terra te dá, mas também pudesse ter os olhos humanos, os abraços, as mãos, o amor, o carinho, o afeto, a fraternidade, coisas que só seres humanos conseguem fazer. Hoje nós estamos aprendendo a amar com os nossos animais, e a gente devia ter vergonha disso. Os nossos seres infra-humanos estão nos ensinando sobre amor incondicional de uma forma que a gente não tem ideia. E a gente devia ter vergonha disso. Então nós somos seres racionais, nós precisamos fazer a nossa parte, que o Espiritismo nos ajude, que o Papai do Céu nos dê força, que o Cristo nos encaminhe e que as sociedades organizadas possam fazer o seu papel para que no futuro tenhamos um mundo melhor. Fique em paz, em nome de Deus, que assim seja. Obrigada. Gratidão aí ao nosso irmão Paulo por essa aula de vida de todos nós, né? E não só as pessoas que aqui estão presentes escutaram essa aula, mas também está sendo transmitido ao vivo pelo Instagram
vai ficar gravado no Instagram, se vocês acharem que devem transmitir para outras pessoas. E nós vamos colocar também no YouTube. Nós temos um canal no YouTube. Quero agradecer também ao pessoal do Instagram, porque nós já passamos de 4.000 seguidores. E vocês me ajudam aí para a gente ir mais adiante. E a vocês que estão vindo, eu fico muito feliz sempre em receber pessoas de outras casas espíritas. Essa casa é tão pequenininha, mas tem uma luz tão grande. Conte conosco sempre, viu? Que vocês precisarem. Bem, meus irmãos, vamos, é o momento do passe. Se vocês quiserem tomar o passe, a gente chama já vocês aqui da frente, para que vocês conheçam o nosso trabalho. Nós trabalhamos com passe magnético, dia das quartas-feiras, das pessoas com depressão, com cânceres, com desequilíbrio. Se vocês quiserem vir conhecer o nosso trabalho, esteja à vontade. É dia de quarta-feira, nós temos 9 marcas, lá embaixo do trabalho, e se realiza. Nós trabalhamos com os passes magnéticos, com as técnicas de Jacomel, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, né? Essa casa trabalha com o passe magnético há uns 18 anos, tá bom? Então sejam muito, muito bem-vindos. E Jacó é o meu amigo pessoal. Nós temos muita afinidade junto, por tudo que ele representa, essa técnica maravilhosa que ele trouxe para nós. Nós tocamos algumas músicas durante o passe. Não, deixa já com isso aqui.